Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje vamos fazer mais um episódio daqueles que eu já trouxe vários influenciadores que deixam as suas opiniões aqui na internet a respeito da Corporação Mormon, colegas, amigos, que é aqueles episódios que eu trago com aquela suposição, né? O que você faria se você encontrasse Joseph Smith na sua frente hoje em dia? O que você perguntaria? Qual seria a sua reação? O que você faria? E hoje eu convidei a Silvinha. Para quem ainda não conhece a Silvinha, ela tem um podcast que se chama Eu e o Mormonismo. É um podcast muito legal, eu já ouvi os episódios, até o mais recente. Ela conta a sua trajetória na Corporação Mormon, as suas descobertas, a sua saída da corporação e várias outras percepções que ela deixa lá no podcast dela. Então, se você ainda não conhece o podcast da Silvinha Eu e o Mormonismo, vou deixar na descrição no YouTube. Então, se você está ouvindo esse podcast agora pelo Spotify, Google Podcast ou Apple Podcast, vá até o YouTube nesse mesmo episódio, que na descrição eu vou deixar o link para ir direto para o podcast da Silvinha, que se chama Eu e o Mormonismo. Então, eu convidei a Silvinha, ela deixou suas percepções. Então vamos ouvir, né, as percepções dela a respeito disso, o que ela faria se encontrasse Joseph Smith, o que ela perguntaria, qual seria a sua reação. E é um exercício muito bacana, né, que a gente faz aqui com isso. O que será que a gente faz com esse conhecimento que a gente adquiriu depois de sair da corporação, que não tem nos enlatados USA lá dentro da igreja? Então, o que faríamos hoje se encontrássemos o fundador, o causador de tudo isso? O que faríamos? Qual seria a nossa reação? Hoje, o que faríamos se, com o conhecimento que temos agora, encontrássemos ele em nossa frente? É uma suposição que nos faz dar várias reflexões a respeito disso. Então, Silvinha, já te agradeço demais por você ter aceitado participar desse quadro aqui no podcast. Então, eu vou soltar o áudio da Silvinha e depois a gente faz alguns comentários no final. Então, vamos lá. Solta o áudio da Silvinha aí. Oi, Paulo. Oi, pessoal que acompanha o podcast Mormon Uma Ova. É um prazer enorme estar aqui, Paulo, porque esse podcast já me ajudou muito em 2020, quando eu comecei a despertar para tantas coisas em relação à igreja. E quando eu ouvi o seu podcast pela primeira vez no YouTube, eu me lembro muito bem que era sobre entrevistas a portas fechadas. E eu pensei que era um programa que você conversava com outra pessoa, tipo um programa de rádio, porque era bem descontraído, era bem gostoso de ouvir e eu achei super legal. E a partir disso, eu me tornei uma ouvinte assídua do seu canal. E eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui participando. Eu agradeço muito pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. Bem, se eu encontrasse Joseph Smith, eu acredito que eu não faria nenhuma pergunta para ele. Mas eu gostaria, sim, de falar algumas coisas que ficam presas, né, dentro da gente e que seria muito bom. E eu diria o seguinte: você foi minha maior decepção. Quanta mentira, quanta enganação. Há pouco tempo, se eu te encontrasse, seria uma honra. Mas agora eu só sinto tristeza em te ver. Sabe o que me fez entrar para a igreja aos 15 anos de idade? Acreditar naquela história bonita que me contaram. Tudo o que me disseram era que você havia sido escolhido por ser puro, honesto, íntegro, fiel. Era o que eu lia e aprendia a seu respeito lá na igreja. E na minha cabeça fez sentido Deus escolher alguém assim. É verdade, eu fui ingênua. E quantas pessoas também não foram e ainda são? Quantas pessoas naquela época, homens, mulheres e crianças, jovens, acreditando nas coisas que você dizia, e elas foram levadas pela ilusão, pela emoção e pela manipulação que você criava em torno de uma história falsa? Você foi apenas mais um do século XIX em dizer que havia sido escolhido por Deus.
E o que me dói é que você se aproveitou muito de pessoas inocentes, que confiavam na sua voz. E isso se estende até hoje, e chegou até a mim. Mas você não fazia ideia de que tantas coisas obscuras um dia iam vir à tona, né? Se sentia seguro, deitando e rolando, abusando das pessoas, de todas as formas. Sabe o que me dói? É ter feito uma missão e contado uma história fantasiosa para as pessoas, pregando o seu nome. É ter te defendido para muitos familiares meus quando eles diziam que você tinha sido um enganador. E eu não acreditava. E hoje eu sei que eles tinham razão. Isso me dói. Eu realmente não sabia quando eu me batizei. Se eu soubesse, eu jamais teria me batizado. Se eu soubesse que a história era torta, que era mal contada, eu não teria aceitado. Mas ela me chegou super perfeita. E hoje, só lendo nos livros da igreja, todas as coisas que você fez, que você falou, eu já me sinto muito mal. Imagina as coisas que a igreja tenta esconder e que tantos já sabem a seu respeito. Eu teria muitas coisas para te dizer, mas eu não sei se você se importaria muito com isso, se valeria a pena, porque você nunca se importou, só pensou em si mesmo, em satisfazer os seus apetites, seu ego e a sua ganância. Mas eu quero te falar do meu desapontamento, da minha aversão por tudo que você fez, por todas as suas mentiras, por falar em nome de Deus, por manipular as pessoas, induzir as pessoas a venderem propriedades, entregar dinheiro para você, por você inventar histórias de anjos, visitas de Deus, Jesus Cristo, personagens da Bíblia, falsificar registros, esconder as suas falcatruas, ameaçar a própria esposa de destruição, caso ela não aceitasse as suas outras mulheres, se casar com mulheres casadas. Nossa, é uma lista imensa de coisas. Mas saiba que hoje eu estou me perdoando dia após dia por ter acreditado por 25 anos tão cegamente em você e em sua história, e por ter passado a minha vida no engano. E eu quero te dizer que muitas pessoas estão despertando para as verdades nos dias de hoje. E isso é o que me dá alívio. Bom, Paulo, eu acho que é isso que eu falaria para Joseph Smith se eu encontrasse ele na minha frente. É difícil dizer a nossa reação, mas eu acredito que eu não perguntaria nada para ele, porque ele sempre foi muito manipulador. Não resolveria muita coisa, porque quando a gente conversa com os membros da igreja já é difícil. Imagina com o próprio Joseph Smith, né? Que foi quem criou tudo isso. Então, o que eu faria seria dizer essas coisas mesmo. E é isso. Muito obrigada pelo convite. Continue sempre com esse trabalho tão importante, ajudando tantas pessoas. Tchau, tchau. Silvinha, muito obrigado por ter deixado as suas percepções, as suas colocações a respeito disso. Realmente é uma suposição, mas não é fácil falar sobre isso. Embora existe muito conhecimento fora dos quadradinhos da Corporação Mórmon, e esse conhecimento, por mais que nós possamos aprender muito sobre isso, ainda seria difícil nessa suposição, né, se acontecesse. Ver Joseph Smith na minha frente, qual seria a reação
sabendo do que passou. Tem gente que passou 10, 20, 30, 40 anos ou mais dentro da corporação e depois vê que levou essa rasteira de informação. E aí, vamos supor, encontra lá o criador de toda essa história, aquele que começou a manipular muita gente, né? Que tem uma linhagem DNA de Joseph Smith até hoje aí que a gente consegue encontrar lá dentro da corporação, principalmente com a alta cúpula. Então agradeço demais as suas percepções e nos faz refletir mesmo, tá? Então tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.